Veremos agora a privacidade, não é? Tema: sanções da LGPD entram em vigor em agosto. E a pergunta que não quer calar: a indústria está preparada ou não? É você que vai mediar, Graça. Como participantes, nós convidamos o diretor de Sistemas Engineering da Fortinet, Alexandre Bonatti, o gerente de Segurança da Informação e Data Protection Officer, DPO, na Leroy Merlin, Sérgio Castanho, o Information Security Officer, DPO, na Grob, Igor Fernando, de Alencar Gutierrez, o gerente de privacidade do Bradesco, Roberto Bruce, e a Head of Digital Cyber Law da Pires e Gonçalves Advogados, Patrícia Peck. Sejam todos muito bem-vindos. Graça, por favor, tenha bondade. Obrigada. Poxa, mas mal começou o nosso painel aqui, já o pessoal já está mandando perguntas. Calma, vamos começar primeiro, pelo menos uma primeira rodada aqui. Boa noite? Ainda não. Então, boa tarde. Boa tarde a todos, audiência. Gente, última informação que eu tive aqui, 900, quase 1.000 inscritos no Security Leader Sudeste. Estou muito feliz. Obrigada a vocês, audiência, sensacional saber que 1.000 líderes e profissionais de segurança estão conectados com a gente aqui o dia todo, acompanhando o Security Leader Sudeste. Muito bom saber que o tema segurança, privacidade, está mobilizando tantos profissionais. Isso é sinal da importância desse assunto hoje para toda a comunidade. Isso é muito legal. E esse tema hoje, nós passamos o dia informando vocês aqui, falando sobre o impacto da segurança e da privacidade em todos os setores de negócios. Falamos de educação, de finanças, de varejo, de saúde, de indústria. E estamos terminando o dia com um tema que eu acho que é cross, que é o tema clássico, que é o tema que impacta todos esses setores, que é a Lei Geral de Privacidade de Dados e o tema de privacidade e proteção de dados. Então, por isso, esse realmente é o painel que tem aí a maior audiência. Então, minha missão aqui será árdua, que é conseguir conciliar tantas perguntas e todas as questões que vocês vão ter que debater aqui. Mas eu vou procurar atualizar, trazer o tema para uma agenda mais atual. Então, vamos adiantar, vamos olhar um pouquinho para frente e nos imaginar aqui já em agosto, quando a gente tem aí um calendário já previsto pela própria lei geral. E, primeiro, Patrícia, a minha proposta para você e para o Bonatti é ouvir um pouquinho os profissionais, os líderes que estão no front nessas empresas, e acredito que todos eles já cumpriram aí uma grande jornada de compliance com a lei de proteção de dados nas suas empresas, e eu queria, então, fazer uma pergunta para eles e depois, então, ouvir vocês. E a pergunta que eu quero fazer, e vou começar com o Igor, é a seguinte: Igor, você acha que a ANPD está pronta para, a partir de agosto, aplicar multas e sanções? Seria bem direto. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Bom, eu estava com frio aqui, essa pergunta acabou de esquentar. Ah, aqui não tem frio, aqui é quente, esse painel é quente. Muito bom. Ó, Graça, vamos lá, vamos tentar separar por partes aqui. A NPD, ela foi constituída por excelentes profissionais. Eu conheço alguns, isso nós temos que reconhecer, né? Mas eu acredito que ela não esteja preparada, porque vão surgir situações que nós não previmos ainda. No Brasil aqui tudo pode ser diferente, né? O que nós não queremos neste momento, assim que começar, né, de fato tudo a valer, é que tudo isso passe a ser politizado por forças ou interesses externos, mudando ali a regra do jogo a todo momento, objetivando até mesmo, talvez, prejudicar empresas. Esse é um ponto muito crítico, né? Então, nós vamos ter que ficar atentos aos primeiros acontecimentos oficiais, aí sim nós teremos uma sombra do que está por vir. Afinal, nós não queremos que esse começo, principalmente, sirva para descapitalizar empresas perante a lei à base de multas, né? Mas sim que hajam ali advertências formais, entregas de planos de ação com medidas coesas para essas empresas, né?
Pois senão, ao contrário disso, nós teremos um efeito econômico aí muito negativo diante dessas empresas e nós teremos uma reação em cadeia inimaginável. Então, eu acho que haverá um ajuste inicial aí, pelo menos no primeiro semestre. Perfeito. Essa é a expectativa do Igor. Sérgio Castanho, Leroy Merlin, qual é a sua expectativa? Você acha que a NPD vai estar pronta? Bom, boa noite, boa tarde ainda. Obrigado, Graça. Eu também fiquei aqui na dúvida, consultei o relógio, quase. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a Security Leaders, a você, Graça, pela participação. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui com todos, com tantas pessoas, referências da área, né? E concordo com o Igor, eu acho que o primeiro momento vai ser um momento de descoberta para nós, empresas, e para a própria ANPD. Um momento de entender o quão as empresas estão preparadas e a ANPD também está preparada. Vai ser algo que vai exigir um pouquinho de equilíbrio das partes. Não dá para a ANPD sair multando as empresas, estar preparada, descapitalizar as empresas, como também não vai dar para as empresas não estarem prontas, ou pelo menos minimamente adequadas em agosto. É uma exigência que temos que estar prontos. Perfeito. Roberto Bruce, estreando aqui, acredito, conosco, na TVB. Prazer imenso, vários colegas do Bradesco sempre participam aqui conosco, então super obrigada aí por você estar também fazendo parte agora do nosso time, e fica então também para você a mesma pergunta nessa rodada de fogo já inicial aqui, a sua opinião sobre essa data aí de mudança, né, de inflexão aí em relação ao papel da NPD, o quanto ela já vai estar pronta aí para essa nova fase. Legal, Graça. Obrigado aí pelo convite. É um privilégio estar aqui junto com pessoas tão ilustres, né? Todos colegas aí que estão labutando aí nessa seara da privacidade. É um assunto, sob o ponto de vista de proteção de dados, um assunto que já é bastante conhecido da gente aqui no Brasil, de um modo geral. A privacidade é muito novo, né? É novo para a sociedade como um todo, né? De forma objetiva, respondendo a sua pergunta, né? Tem que concordar com os colegas. A NPD, a lei ela é geral, portanto, ela abarca a sociedade inteira, né? É preciso haver um cuidado muito grande para que esses desenvolvimentos não acabem transbordando para a via do judiciário, né? Como foi dito aqui, é fundamental que as empresas encarem isso com seriedade. E me parece que, de um modo geral, isso está acontecendo. A gente tem tido conhecimento de experiências fabulosas, né? A gente consegue falar um pouco aqui sobre o mercado financeiro, né? Os bancos, de um modo geral, abraçaram a LGPD ainda em 2018, né? E tinham como propósito estar prontos para o dia em que a lei tiver, vamos lá, estar prontos dentro dos parâmetros estabelecidos, né? A lei depende, seus artigos ainda dependem de muitas regulamentações, né? A lei é principiológica, ela está sujeita a interpretações e, portanto, a questionamentos. Então, assim como isso é desafiador para os controladores, né? E os bancos encararam isso de frente, né? Desde agosto do ano passado, né, de um modo geral, os bancos têm os seus planos, né, de adequação até então executados, né? Muito atentos ao que está acontecendo no cenário do legislativo, né, na produção legislativa, muito atentos ao que está acontecendo no cenário da NPD. A gente vê a NPD trabalhando duro para poder enfrentar o seu desafio, né? De certa forma, é importante que as sanções, que a lei esteja plenamente em vigor. De verdade, a NPD, assim, nos parece que ela tem desafios maiores do que sair buscando sancionar controladores, né? Em absolutamente todos os eventos em que participamos, com a presença
representantes da NPD, a ênfase é muito forte no aspecto da educação, da conscientização, né? Isso é fundamental, não só no sentido de orientar, né, os controladores, a sociedade em geral, com relação a práticas que não venham a ser consideradas abusivas, assim como, e tão importante quanto, no nosso ponto de vista, é conscientizar as pessoas do que são de fato os seus direitos, do que são as obrigações dos controladores e também os seus direitos, né? A lei traz lá no seu artigo 2º, né, aspectos muito relevantes, né, que justificam, que fundamentam a sua existência. Isso precisa estar claro para todos. Mas entendemos, assim como os demais colegas, que esse aspecto das sanções vai começar a valer de verdade junto com a própria agenda de fiscalização, né, algo mais para frente. Evidentemente, se houver uma ocorrência de algo que destoe muito, né, a NPD será forçada a atuar, né, dentro dos limites que a lei estabelece aí. Perfeito. Patrícia, as respostas que foram dadas aqui surpreenderam você? Essa é a primeira pergunta. E a segunda eu sei que você acompanha muito de perto, né, toda essa movimentação, então queria saber de você se você acha que a NPD vai estar pronta, né? Porque, pelo que a última entrevista que eu fiz com a Miriam e também com o Sabá, eles colocaram, né, todo o cronograma de trabalho que precisa ser cumprido para que realmente a NPD seja capaz de fazer realmente, né, de ter a possibilidade de fazer essa ação de cobrança, enfim, de multas e sanções, porque isso realmente demanda todo um trabalho interno, né? E existe aí uma dúvida em relação a isso, você com certeza conhece muito melhor esses trâmites. São duas perguntas. Primeiro, se você ficou surpresa com a resposta, né, das empresas em relação a isso. Segundo, se você acha que a NPD hoje tem capacidade de cumprir esses trâmites internos até agosto. Em Graça, primeiro agradeço o convite de estar aqui, parabéns por mais esse Security Leaders, né? Acho que ainda bem que temos a tecnologia, né, para estarmos aqui virtualizados, e agradeço a participar de um painel tão rico, né, com todos os colegas presentes. Não sinto uma surpresa, porque eu acho que o mercado tem naturalmente uma expectativa, por ser uma nova autoridade, que ela inicie, sim, a sua atividade relacionada à fiscalização e penalização, que está prevista por lei, e que a gente teve prorrogação em 2020, quando a LGPD entrou em vigor em setembro, a Lei 14.010 acabou prorrogando para o dia 1º de agosto. Então, de um lado, para todos que estão trabalhando no programa de implementação de conformidade e que reportam, né, uma presidência, uma alta direção, né, você realmente iniciar em agosto com essa atuação da ANPD contribui não só para a imagem do Brasil internacionalmente, mas para a justificativa de todos esses investimentos e foco de atenção no programa de privacidade e proteção de dados. Muitos estavam com aquela ideia de que vai que prorroga de novo. A ANPD já disse que não vai haver isso, mas que o artigo 52, que é o artigo das penalidades, possui um rol de penalidades. E o presidente, Valdemar Ortuim, que eu tive a oportunidade de estar novamente num evento junto, ele quis tranquilizar de que a gente tem dois perfis de DPA, Data Protection Authorities, no mundo, um com uma chancela mais educativa, orientativa, outro mais punitivo. Só comentando aqui um dado, né, desde quando o GDPR começou a vigorar, que já tem 3 anos de aniversário, que isso é de 2018 a 2021, a gente não pode esquecer que isso é uma legislação que, independente de qualquer visão de que precisamos estar educando, orientando, tem um cunho arrecadatório, né? Então, dos DPAs hoje mais atuantes dos países, isso são dados, né, do próprio da Comissão Europeia, você tem ali
o da Itália como sendo o que mais aplicou multas até agora, ao redor de 80 milhões de euros, seguido pela França, ao redor de 60 milhões de euros, a Alemanha, 50 milhões de euros, o Reino Unido, que é o famoso ICO, ao redor de 40 milhões de euros, aí a Espanha, ao redor de 30 milhões de euros, a Suécia, ao redor de 15 milhões de euros, a Holanda, a Bulgária, a Polônia, e aí você tem uma sequência. No total, né, desde a entrada em vigor, é um acúmulo já de multas aplicadas na soma de 300 milhões de euros. Há países, né, e muitos desses GPAs, que começam, sim, com a advertência, aplicando uma multa quando você tem uma reincidência, mas os casos de vazamento, a violação de dados por falha relacionada à segurança são normalmente os de aplicação de multa, né? Então, o contexto que eu acho que vocês estão passando hoje aqui na agenda, em todos os debates, o mês de maio no Brasil foi o mês de ransomware, não foi o mês das noivas. Foi o mês dos ataques, né? Então, a probabilidade de nós começarmos agosto com uma autoridade, sim, quando chegar uma denúncia, porque alguém está me ligando na minha casa, porque o titular tem que poder se habituar a fazer denúncia para a autoridade, e isso vai ser bom para as empresas, para que a gente possa esclarecer, responder no processo administrativo, isso vai ser bom, porque o que está acontecendo no Brasil é a judicialização, a autoridade não está sendo ainda demandada pelos titulares, no sentido de ser quem centraliza a interpretação da matéria, né, sobre proteção de dados, sendo que é a autoridade específica. Bem, tem braço suficiente para isso, para atender um Brasil desse tamanho? Não, não tem. Eles hoje têm uma equipe de 36 pessoas, a autoridade tem feito convênios, né? Então fez um convênio com o Senacom, fez com o CAD, tá? Então vai se instrumentalizar também a partir desse apoio. Mas assim, é o ovo e a galinha. É só começando a ser demandado e ocorrendo o processo e tendo uma aplicação de multa e gerando isso, que também vai conseguir puxar o orçamento e tá, quer dizer, é uma situação para que a gente consiga estabelecer o sistema de governança e privacidade do país, né? Existe um desejo... Patrícia, desculpe te interromper, mas você usou um exemplo que eu acho que eu preciso parar aqui, porque realmente, hoje ao longo do dia, a gente falou sobre vários casos de ransomware, inclusive a gente citou casos recentes que não aconteceram aqui, mas a gente sabe que acontecem aqui também, casos da Colonial Pipeline, casos JBS, inclusive casos de resgate e tal, isso foi um pouco um mote aqui ao longo do dia, né? Então, você acha que se no Brasil, a partir de agosto, acontece um caso de tamanha relevância, independente da NPD estar ou não capacitada, essa capacidade vai surgir de alguma forma, porque um caso como esse vai ser, né, passível de multa, esteja ela preparada ou não. Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião, porque é um caso que vai ser exigido pela opinião pública, é midiático, e se ela não agir nesse sentido, vai parecer, então, que a autoridade... Para que a NPD, né? Exatamente. E aí ela fica desmoralizada no sentido de que já está no seu dever dessa aplicação. Não digo para outros casos, como acontece, de não aplicação adequada de base legal, um problema de atendimento de direitos de titulares, não cumprir com o princípio de transparência, que também existem essas situações de violação. Mas, normalmente, as penalidades máximas, o juízo de gravidade, que está previsto também ali na análise da autoridade, tem a ver com essas situações de violação quando implica em vazamento de dados, lembrando que é uma lei de proteção de dados, né? Então, o capítulo da segurança é um dos mais importantes relacionados a essa legislação. Perfeito, muito bem pontuado. Alexandre Bonatti, vamos respirar um pouquinho, né? Porque ainda bem que se a gente começa com esse painel ao longo do dia... a turma dos CISOs aqui ia mudar bastante aqui o tom dos debates com os CISOs que passaram ao longo do dia por aqui, né? Porque a gente falou bastante de ransomware, a gente falou bastante do quanto, né, todos esses casos têm preocupado muito, né, todas as verticais, ao longo do dia foi um assunto bastante comentado, mas a gente comentou tudo que está acontecendo lá, né?
Mas a gente sabe que o que acontece lá acontece cá, né? E do lado de cá. Então, Bonatti, é sinal de que a partir de agosto, sim, tem uma preocupação a mais aí na agenda dos CISOs, com certeza, né? Oi, Graça, todo mundo, e boa dos noite DPOs agora. também, obviamente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Security Leaders. Sim, e é interessante que quando a gente associa, por exemplo, essa questão de LGPD e a gente vai falando com os clientes, com a indústria, eles têm essa ligação muito forte com vazamento de dados. Eu vejo que a maior preocupação hoje das empresas é, de fato, com o vazamento. A gente sabe que a LGPD, ela tem... A tecnologia faz parte, sim, de um processo de adequação, mas tem várias outros pontos que precisam ser cobertos, né? E aí a gente ainda vê essa onda acontecendo que não tende todo o nosso time de especialistas que estão olhando todo mundo, a gente só escuta de tendência uma piora nessa situação, por vários motivos. Os dados estão cada vez mais caros, então ter essa moeda de troca de dados de usuário, ter a NPD agora com essa questão de sanção, poder usar extorsão, então a gente vê esse movimento de ataques, uma onda muito grande e ela não tende a diminuir. E aquela velha pergunta, né, que a gente escuta muito, o que eu compro para estar seguro? Então não existe aquela bala de prata que ou não só estar seguro, mas estar aderente à LGPD. Não existe essa pílula mágica, bem que a gente gostaria que existisse. Então, a gente precisa ainda mostrar para as empresas todo esse contexto que eles precisam se preocupar. Cibersegurança, ela vem evoluindo muito as empresas. Nunca teve um mercado tão aquecido na indústria de cibersegurança como nós vimos nesses últimos 2 anos, por 2 motivos. Verdade. Claro que a LGPD pode ser um impulsionador, mas também a gente teve a pandemia que acelerou em 10 vezes a transformação digital das empresas, e a gente sabe que cibersegurança é um pilar fortíssimo dentro da transformação digital. Então, esse movimento de investir em cibersegurança, ela teve uma intensidade muito forte nesses últimos 2 anos, e a gente espera que realmente as empresas estejam mais preparadas agora por essa nova onda que não tem fim. Quando a gente olha estatísticas de probabilidade de perdas e danos com ransomware, nós olhamos num espectro até de 2030. E olha que interessante, quando a gente olha, inclusive, nos Estados Unidos, nós já estamos vendo cursos preparatórios para negociadores de ransomware. Ou seja, é uma profissão que está surgindo visando exatamente essa preocupação que as empresas estão tendo com cyberataques hoje. Isso é algo que nós também tratamos bastante aqui, viu, Bonatti? Porque o fato de terem sido... né, nós já tínhamos casos, né, de pagamentos de resgate, mas esses pagamentos recentes, né, impactaram bastante. E, de certa forma, se questionou um pouco se nós vamos entrar, né, de certa forma, por essa via, e que isso não é considerada uma boa prática. Sérgio Castanho, olhando esse aspecto dessa primeira rodada do que foi colocado, se nós fizéssemos aqui uma pergunta há 2 anos atrás, o quanto que as empresas estavam preparadas para enfrentar esse cenário que a própria Patrícia colocou e que o Bonatti, de certa forma, também pontuou, se as empresas estavam preparadas para tanto vazamento de dados quanto os ataques de ransomware num cenário de LGPD e de ANPD pronta para multas, eu acho que a gente diria que não. Você acha que mudou esse quadro e que a pandemia foi um fator que acelerou, ou você acredita que não, que a maioria das empresas hoje ainda não está preparada e que vem por aí um período bem crítico para a maioria das empresas no Brasil? Desculpe. Bom, Graça, acho que a resposta é sim e não. É uma resposta bem complicada. Por quê? Até pegando o contexto. Não existe privacidade sem proteção, não existe proteção sem cibersegurança. Então, a pandemia, com certeza, ela acelerou o processo de cibersegurança nas empresas. Isso é fato para você, isso é fato. E... Isso é bom, né? Olhando para o lado
da questão da proteção é bom, porque proteção anda junto com cyber, de certa forma, né? A proteção de dados, que eu digo, ela depende da cyber, né? E a privacidade depende dos dois. Então, exato. Um acelerador gigantesco. Sim. Mas as empresas, os atacantes ainda estão muito na nossa frente. Então, eles têm tempo, eles têm dinheiro, eles têm vantagens que nós não temos. Nós temos budget limitado e nós não temos o tempo que eles têm. A cibersegurança ainda tem muito a avançar e eu vejo sim que teremos ainda um tempo nebuloso pela frente. Você bem colocou com o mês do ransomware, agora de maio, nós talvez, imagino, mas em agosto nós começaremos a ter chantagens com base de dados. Eu tenho esse feeling, eu acho que vai ser divertido o mês de agosto. O que você acha, Igor? Você concorda que houve uma aceleração, como foi colocado aqui, a pandemia acelerou, mas em compensação, infelizmente, né, sempre acelera para os dois lados, né? Então, o que a gente está vendo é isso, né, de certa forma, né? Mas qual é a sua visão aí? Porque a Patrícia, assim como eu, né, acho que a gente não combinou, né, Patrícia, mas a gente colocou fogo no parquinho aqui. Como uma graça. Só alguns pontos, né? Acelerou de fato, né? Até no evento do ano passado eu havia comentado que muitas empresas tiraram projetos da gaveta para atender a demanda da pandemia, mas muitas empresas estavam num cenário que tiveram que gastar boa parte ali do seu caixa ou deixar de ter um fluxo de caixa justamente para viabilizar a operação. Os colaboradores ficassem em casa. Verdade. E aqueles projetos que estavam engatilhados, né, com budget aprovado, tiveram que ser postergados e talvez de adequação à lei estivesse no meio. Uhum. E fazendo paralelo com o cenário de ransomware, enfim, muitas empresas tiveram ali que desconstruir um pouco das suas políticas e seus controles, justamente porque o único meio que tinham de viabilizar que parte da sua força de trabalho ficasse em casa sem impactar a operação era abrindo ali, né, VPN de um jeito não tão adequado, acesso remoto, enfim. Só que no cenário de indústria, né, que é o contexto principal aí que nós estamos falando, tem indústrias em diferentes realidades. E nós sabemos que no último ano não tem sido muito boa para grande parte da indústria aqui no nosso país por diversos motivos, né? Agora, inclusive a indústria, né, nós trouxemos bastante dados aqui. Hoje, Igor, inclusive a indústria mudou bastante a sua posição, né? Não era um alvo tão grande, né, algum tempo atrás, e hoje foi para uma posição quase que logo abaixo de finanças. Inclusive, os últimos casos foram quase todos na indústria. Essa sequência, Colonial Pipeline, Toshiba e JBS, sim, foi tudo indústria, né? Então, a indústria realmente passou para uma posição aí preocupante. Entretanto, a indústria, veja bem, né, nós estamos falando de dados de propriedade intelectual que representa ali a inteligência competitiva do negócio. Então, nós já fazíamos segurança da informação, do nosso ponto de vista, né, da indústria, muito bem feito. Nós protegimos dados sigilosos de propriedade intelectual, enfim. Nós tivemos que fazer uma readequação agora para procurar atender também a LGPD dentro dos critérios dela. Mas aí você pode perguntar, poxa, mas e o que aconteceu com a Tesla? Ou uma outra montadora grande aí de carros mundial, né? Não precisa falar os nomes. Sim. Com controles exagerados, né? Então a gente consegue perceber cada vez mais que ainda o cybercrime está um passo à frente, né? E nós estamos ali sempre na sombra. E agora entra mais esse ônus para nós de proteger dados pessoais. Sim, ainda tem esse elemento. É aquela questão, né? Não é quando se vai acontecer, mas quando. E a gente sempre acha que está preparado, né? Eu quero aproveitar, eu sei que a Patrícia está um pouquinho apertada aí com o horário, a gente começou com um pouquinho de atraso e eu talvez tenha que estender um pouquinho só, mas não quero perder, ele tem muitas perguntas aqui para ela, e eu tenho uma que eu quero colocar para a Patrícia e depois para o Roberto.
Essa pergunta já esteve aqui conosco pela audiência, ela está voltando, e ela é o seguinte: o pagamento de resgate, Patrícia, na sua opinião, você acha que a LGPD ela pode ajudar a inibir essa prática no Brasil ou não? Por exemplo, no caso de multas, né? Se as empresas começarem a perceber que talvez, né, entre você se preocupar, né, passar a se preocupar com multas, né? Se você vai, de repente, correr o risco de pagar uma multa, isso pode representar também correr o risco de até pagar um resgate. Então, começa a ter aí realmente proporções e relações em relação a valores. Então, as empresas começam a pensar, é melhor investir realmente em segurança, é melhor investir em privacidade, é melhor investir em proteção. Então, você acha que isso pode também, a médio e longo prazo, inibir essa questão do resgate? Qual é a sua opinião sobre isso? Oi, Graça. Acho que a pergunta é muito boa, porque aquele que paga o resgate gera dois problemas. Ele confirma a situação de não estar com seu ambiente de segurança adequado, né? E ele acaba gerando uma injeção de recursos financeiros numa quadrilha que vai usar esse recurso para atacar os próximos. Então, você gera um efeito sistêmico, né? Você vai gerar os próximos ataques, você está colaborando para o crime organizado, você está participando praticamente do crime organizado na hora que você paga um resgate. Isso é muito importante de ser considerado, porque você capitalizou a quadrilha para os próximos ataques. Então, você pode quase dizer que, se acontecer o próximo ataque daqui a X, Y, Z de tempo, usaram aquele recurso para isso. Então, na hora que você olha na legislação, né, você tem um dever de reporte. A partir do momento que você passou ali pela situação do ataque, de que o dado teve a necessidade do pagamento de resgate, que você vai ter que declarar, seja acionando um seguro ou não, você já estava com o seu ambiente não adequado em nível de proteção, né? E isso você vai ter que relatar. Você pode estar gerando algum tipo de contenção de danos maior, pensando, não vai expor o dado, no caso do sequestro de dado, no sentido de alegação de que vou vazar o dado na dark web, né? Então, seria uma mitigação de danos, mas isso não retira já a falha de segurança, a violação de segurança, considerando o artigo 44 e 46 da LGPD. Então, o dever de reporte, a penalidade vai acontecer da mesma maneira. Então, o ideal seria você preparar o ambiente para não ficar tão refém numa situação de resgate, conseguir ter a base, o backup, conseguir estar criptografado o dado, que dificultaria a utilização por terceiro, tá? Ou ter que administrar a conclusão, ou seja, se tiver que ter um efeito ainda final de uma exposição a terceiro, pelo menos você não capitalizou a quadrilha para próximos ataques, porque isso gera... A gente tem que pensar a LGPD e uma legislação de proteção de dados não só individualmente, dentro da própria empresa, mas pensar em ecossistema. Exato. Isso gera efeito ecossistêmico. Né? Isso eu acho que entendo que isso está sendo avaliado, né? Os Estados Unidos, as declarações da administração atual, inclusive, elevar a categoria de ransomware para o mesmo nível de terrorismo. Eu acho que no Brasil talvez a gente tivesse que ter uma avaliação nesse sentido e combater mais efetivamente. E, de certo modo, se você colaborar com uma quadrilha, você está colaborando com o próprio terrorismo, né? Se você pensar nesse sentido. Perfeito. Roberto, o que você acha disso, dessas relações entre pagamento de resgate e, ao mesmo tempo, pagamento de multa? Se você começar, né, no Brasil a considerar esses valores, o que isso pode repercutir também em termos de versus investimento em proteção, em privacidade, em cybersecurity? Você acha que isso pode, de alguma forma, tangibilizar o investimento de cibersegurança? Pode virar alguma referência em relação a isso no Brasil, impulsionar investimentos? Enfim, o que você acha que pode trazer de impacto, mas também de amadurecimento para as empresas? É um excelente ponto. Veja, sob o ponto de vista do pagar ou não pagar o resgate, eu pessoalmente concordo com isso tudo que a Patrícia colocou aqui agora, né? Entendo que é um tema muito
muito complexo, né? Assim, não gostaria de me ver na situação de um dirigente de um hospital, né, onde não se tem mais acesso a prontuários e você tem cirurgias a realizar, né? Qual o valor disso? Então, assim, de verdade, honestamente, eu não me sinto nem um pouco confortável a opinar sobre isso. Eu acho que ainda temos que desenvolver mais. Muito complexo. Com certeza, Roberto, vai ter sempre alguma exceção, né? Mas não pode virar regra, senão aí que a quadrilha vira assim, aí vai atacar todo mundo. É muito complexo. É difícil. O easy money, né? Se todo mundo sai pagando, aí que ataca todo mundo mesmo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente, de um modo geral, né, a gente tem essa consideração de não colaborar, né, com o criminoso. E é como a Patrícia falou, à medida que você injeta dinheiro, esse dinheiro retroalimenta essa mesma atividade, né? Então, no mercado financeiro, a gente tem essa percepção muito vívida. Do ponto de vista, né, vamos pensar no outro lado da moeda, o aspecto positivo que isso traz, seguramente os investimentos, né, em proteção, né, em cibersegurança, eles não vão parar, eles passarão a ser uma linha importantíssima no orçamento de absolutamente todos, né? Né? Porque, veja, como foi dito, não é questão do se, é questão do quando. Esse quando pode ser amanhã, pode ser daqui a 200 anos, mas ele precisa, nós temos a percepção de que ele está presente, esse risco é muito, muito grande, né? Porque o criminoso está sempre à frente da gente. A gente até aqui não encontrou ainda uma maneira, né, de estarmos adiante. É como se estivéssemos enxugando o gelo, né? O que acontece é que os criminosos, como qualquer criminoso, ele vai buscar sempre onde ele tem o menor risco e a maior facilidade. Então, quanto maior o investimento em proteção, né, melhores as suas chances de não ser logo escolhido. Parece aquela história dos dois sujeitos, né, na selva, e aparece um leão e um abaixa para calçar um tênis e o outro está descalço. Ele diz, pô, mas você acha que vai correr mais do que eu? Não, mas correr mais que o leão? Não, mas que você eu corro, né? Mas isso está longe de ser uma condição aceitável, né? Então, de verdade, na medida em que o investimento em proteção aumente, né, de forma... Veja, assim como no passado, investir em tecnologia para armazenamento de dados era muito caro e poucos podiam, e hoje isso deixou de ser um grande desafio, os investimentos em proteção devem caminhar nessa mesma direção, né? Então, à medida em que a gente consiga ter os investimentos, independente dos setores, a gente falou agora um pouco da indústria, né? Você não tem efetivamente dado pessoal ali, mas você gera um impacto numa porção de pessoas, né? Então, na medida que você tenha esses investimentos aumentando, a dificuldade crescendo, né? O aspecto positivo nisso, do ponto de vista regulatório, é que a percepção, a consciência, né, de que o risco está presente, né, ela não só faz parte da nossa realidade, como do próprio regulador. À medida que as regulamentações surjam, né, no sentido de dar direcionamento daquilo que é um padrão aceitável, uma referência, né, compreendida como razoável para aquele momento em que vivemos, né, as empresas que estiverem alinhadas, né, com suas práticas alinhadas a essa referência, terão, sob o nosso ponto de vista, né, um olhar diferenciado por parte do regulador, como já existe hoje com relação a diversas regulamentações em diferentes setores. Perfeito. Essa é a relação que a gente entende, Graça. Vou trazer mais uma última pergunta aqui, Bonatti, direcionada para você. Se você acredita que como a gente está falando aqui de recursos e valores, uma questão clássica da segurança sempre foi tentar transformar a segurança de custo em investimento. Isso é uma questão clássica da segurança e ela sempre permeou, né, as áreas de security, as questões, né, e os debates de CISOs. Então, alguns aqui estão perguntando se você acredita que agora que nós estamos vivenciando, né, esses valores tão altos de resgate,
se isso pode ser uma moeda de troca no sentido de agora sim falar de segurança como investimento. Claro, não, excelente pergunta, Graça. A gente viu, a pandemia deixou isso muito evidente, o quanto a área de tecnologia e a área de cyber, elas se tornaram protagonistas dentro das empresas, ou seja, elas deixaram de ser uma área de suporte, passaram a ser uma área estratégica. Então, basicamente esse investimento, a justificativa de investimento, antigamente era muito pautado também no medo, ou seja, trazer para os CEOs a questão de perda e risco, mas a gente tem uma outra vertente dessa conscientização dentro das empresas, que é agregar valor, ou seja, manter, por exemplo, um serviço de excelência. Isso a gente tem que mudar, nós da área de tecnologia e cibersegurança, a forma que nós apresentamos esses resultados. Por exemplo, hoje a gente está muito acostumado a ser, dentro da área de cyber e tecnologia, ser acionado somente quando a gente tem um problema. Mas a gente tem que inverter isso, ou seja, a gente sabe que as empresas hoje, elas sofrem milhares de ataques em uma semana. Eu tenho certeza que Leroy Merlin, Grob, tanto Bradesco, sofrem milhares de ataques durante a semana. E quão efetivo está sendo a equipe, a tecnologia e os processos colocados ali e que não são demonstrados. Ou seja, ela simplesmente passa despercebido todo esse trabalho muito bem feito, todo o retorno do investimento, vamos até ser um pouco mais preciso aqui, do que foi investido em tecnologia. A efetividade disso, né? O que representaria se esses ataques fossem bem-sucedidos, né? Exatamente, exatamente. Se você leva a esse ponto e mostra de forma proativa o quanto a tecnologia, as pessoas, os processos que ali foram implementados, eles estão trazendo de retorno, de fato, sobre o investimento, fazendo uma breve... É muito simples da gente saber mais ou menos quanto que um ataque nos custaria. Então, se a gente está nos defendendo dessa quantidade grande de ataque, a gente consegue colocar um valor ali. E quando a gente coloca um valor monetário para apresentar para o CEO e para o CFO, tudo fica mais fácil. Então, ele vai entender, de fato, a necessidade, o quanto é importante, nesse caso, o investimento em cibersegurança. Perfeito. Patrícia, dá para você responder uma última e a gente encerra, consegue? A última pergunta, o pagante de um resgate, ele pode ser, Patrícia, legalmente enquadrado como coparticipante ou ter algum tipo de responsabilidade subsidiária ou solidária de um crime dos cyberterroristas pagos? Você sabe se existe já mundialmente alguma coisa nesse sentido sendo discutida? Olha, aqui para o Brasil, não. Ainda não temos isso, tá? Mas o que se colocou no relatório do FBI de 2020, na recomendação de que as instituições não deveriam fazer esse tipo de pagamento, e algumas seguradoras até retiraram isso do rol de coberturas, de que haveria a verificação de que se isso poderia ter alguma responsabilidade, até se pudesse ter alguma combinação para possível lavagem de dinheiro, ou seja, me sequestro dado, eu pago um resgate, depois tem uma devolutiva, ou seja, existem questões que precisam ser averiguadas, então seria sempre envolvido o FBI, ou seja, a Polícia Federal Norte-Americana, em situações como essa lá, para fazer essa averiguação. Então, o caso tem que ser excepcionalíssimo, como a gente estava comentando, que eu coloquei aqui para o Roberto. Ele apresentou um caso, né? Imagina, uma situação de saúde, tá? O hospital que não consiga gerar recuperação da base de dados, fique com as suas operações suspensas enquanto que está nesse período aí refém da quadrilha, e que no caso dos Estados Unidos eles passaram essa discussão devido a se você estiver atacando infraestrutura crítica, que possa afetar, inclusive, soberania nacional, então, redes elétricas, energéticas, sistema financeiro, né? Você tem lá uma lista, como aqui no Brasil nós também temos esse tipo de grupo, e se ali poderia gerar uma exceção, né, relacionada a isso. Senão, tem que se averiguar, aí poderia levar para algum tipo de conluio, né, de possível responsabilidade, mas só se entender que há algum conluio. Tá? Perfeito. Ok, pessoal. Bem, falamos aqui do cenário de agosto, da opinião de todos aqui em relação à NPD estar pronta, as empresas estarem prontas, tratamos da questão de resgate, porque a audiência
trouxe bastante esse tema. Ao longo do dia discutimos aqui nos painéis. Amanhã temos mais painéis, o Security Leader Sudeste cresceu, a previsão era acontecer em um único dia, mas vocês, né, insistiram e nós dobramos aí, e amanhã temos mais Security Leaders, e hoje, agora na sequência, temos o nosso keynote de encerramento. Eu quero agradecer muito a vocês por estarem conosco ao longo do dia nos painéis e a todos que participaram aqui conosco, Alexandre Bonatti, Sérgio Castanho da Leroy, Igor Gutierrez da Grob, Roberto Bruce do Bradesco e Patrícia Peck, minha companheira, sempre aqui conosco, nos prestigiando no Security Leaders. Muito obrigada a vocês, obrigada à audiência. É com você, Ângelo. Security Leaders não para, continua. Isso aí, obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, obrigada. Parabéns a todos e obrigado pela participação.